O ministro senhor Alexandre de Moraes decidiu proibir que os militares investigados, a meu ver, por uma fantasiosa tentativa de golpe, usem fardas durante os depoimentos. Senhores, não existe nenhuma previsão legal para que militares não usem suas respectivas fardas durante um depoimento onde figurem como réus. Ou seja, agora o STF está legislando sobre vestimentas. Mas qual o símbolo que passa para a sociedade ver um militar fardado prestando depoimento sobre uma suposta tentativa de golpe? Senhores, nem entrarei no mérito das acusações, mas ao ver um militar acuado, como é o caso do tenente-coronel senhor Mauro Cid, que toda hora muda o próprio depoimento, aparentemente buscando preservar a própria carreira e a própria família, eu imagino que os demais militares sintam-se aviltados em sua honra. E, recentemente, os militares brasileiros mostraram incômodo com a aproximação entre o Brasil e as ditaduras da China e da Rússia, e com o consequente afastamento dos Estados Unidos. Eu, como defensor do pensamento liberal austríaco, não enxergo o governo militar como algo que foi benéfico para o país. Porém, sei que os comunistas que combatiam o governo militar não pretendiam inserir no Brasil um regime democrático. Muito pelo contrário, pretendiam impor ao Brasil um regime totalitário aos moldes do que existia na União Soviética. E eu creio que exista um espírito de corpo nas Forças Armadas, nas Forças Auxiliares e nas polícias como um todo. E ver um militar, um membro das Forças Auxiliares, um policial fardado, prestando depoimento, deve causar um grande desconforto em seus pares, naqueles que são mais afeitos aos ideais da direita, que repudiam tudo o que a esquerda representa e que estão se vendo repudiados por uma população que os enxerga como indivíduos que só obedecem ordens e que até pouco tempo atrás, de maneira fantasiosa, os idolatrava e neles enxergava uma espécie de reserva moral da sociedade. Mas, ainda no campo da minha percepção, quando o ministro determina que um réu não pode usar sua farda ao respondê-lo em um processo, cria-se um efeito psicológico de redução de sua importância, de sua autoridade. Os militares que hoje estão figurando como réus no processo do 8 de janeiro, no inquérito das fake news, tiveram suas finanças, suas famílias, suas carreiras e agora sua identidade como militar destruídas. E disto faz parte impedir o uso do fardamento. E aqui eu lembro dos Kid Pretos, um grupo ínfimo dentro das Forças Armadas que teriam cogitado alguma ação violenta contra algumas autoridades. Mas, da mesma forma que neste pequeno canal eu nunca defendi a frase bandido bom é bandido morto, eu defendo que todos devem ter um julgamento justo, na instância devida, com direito de ampla defesa e, principalmente, eu defendo que bandido bom é bandido convertido, seja pela fé, seja pela crença secular, em uma convivência harmônica e respeitosa. E se não existe uma determinação legal de que um servidor público da área de segurança seja impedido de usar seu fardamento durante um depoimento onde figure como réu, qual o embasamento legal dessa proibição do ministro senhor Alexandre de Moraes? Senhores, quantos militares, ao longo dos anos, réus, prestaram seu depoimento devidamente fardados? Por que só agora surgiu essa proibição? E com a proibição pelo ministro senhor Alexandre de Moraes de que se façam manifestações na Praça dos Três Poderes, surgiu uma situação característica de ditaduras.
O deputado distrital, senhor Daniel de Castro, que é pastor e tem o hábito de realizar cultos na Praça dos Três Poderes, está tendo de pedir autorização ao STF para que possa se reunir com outros religiosos na Praça dos Três Poderes, que, eu repito, é uma área pública. Senhores, essa proibição criada pelo ministro senhor Alexandre de Moraes, onde o povo não pode se reunir na frente do prédio do STF e se manifestar pacificamente contra a parcela da corte, acaba por tornar o prédio do STF uma coisa sacra. E, guardadas as devidas proporções, essa proibição de o povo se reunir na Praça dos Três Poderes me faz lembrar da Coreia do Norte, onde a população escrava daquele país, quando passa pelas estátuas dos ditadores do passado e do presente, é obrigada a prestar reverência. E, por fim, senhores, o ex-ministro senhor José Dirceu, que foi condenado pelo STF em processo referente ao mensalão e que teve todos os processos contra si anulados no âmbito da Lava Jato, pelo ministro senhor Gilmar Mendes, está novamente no jogo político e já disse que em 2026, com o apoio do presidente Lula PT, pretende vir candidato a deputado federal. Será que ele será eleito, caso seja candidato? Infelizmente, eu creio que sim. Senhores, na minha infância, eu sempre ouvi dos mais velhos que semelhante atrai semelhante. Afinal, é difícil manter-se por um longo tempo próximo de indivíduos que tenham princípios muito divergentes dos nossos. E eu me questiono, quais são os princípios, dado o histórico do presidente Lula e do senhor José Dirceu, que os une? Por fim, deixo aqui uma recomendação aos senhores. Busquem se aproximar daqueles que cultivam bons princípios semelhantes aos seus, que defendem a liberdade com responsabilidade, o respeito à família, aos bons valores. Busquem esta aproximação nas amizades e nos negócios. Nós precisamos cuidar de não alimentarmos as cobras que amanhã podem vir a nos atacar. Que a Semana dos Senhores continue sendo de ação e de esperança em dias melhores. Obrigado por assistirem este vídeo e que Deus nos dê sabedoria e resiliência. Um grande abraço a todos.